Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Luiz, sou pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus, aqui na região de Itaquaquecetuba, e eu quero fazer um resumo com vocês da lição 13 da nossa EBD, última lição desse trimestre. É perseverança na fé em Cristo. O texto áureo diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela d'alva apareça em vosso coração. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. A leitura bíblica eu vou deixar com vocês aí, eu vou direto para a lição. A leitura bíblica em classe está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 10 ao verso 17. Eu vou fazer a leitura. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Então o apóstolo Paulo começa a deixar claro para Timóteo que ele tem que seguir a doutrina que Paulo ensinou, que por conseguinte é aquilo que o próprio Paulo aprendeu na palavra de Deus. Então ele diz: olha, Timóteo, segue firme. Daqui a pouco eu vou conceituar a palavra perseverança. Então, tem seguido a minha doutrina. Qual é a doutrina? Modo de viver, porque a Bíblia ela vai englobar ou ela vai trazer ensinamentos para a gente em todas as áreas da nossa vida. Então ele fala modo de viver, intenção, ou seja, com qual intenção que eu ajo e falo, a Bíblia vai nortear isso. Fé, a Bíblia também ela é a base da nossa fé, não é visão, não é revelação, não é experiência espiritual, a base da nossa fé é a Bíblia. Longanimidade, ou seja, paciência, porque ele vai deixar bem claro aqui no texto que nós sofreríamos muitas perseguições. Ele deixa isso claro para Timóteo. Então é preciso ter paciência, amor e paciência. Longanimidade e paciência é quase a mesma coisa, tá? Versículo 11. E aonde que você precisa de tudo isso? Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Aonde é que você vai precisar de tudo isso para utilizar? Nas perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então, essas virtudes espirituais que Paulo diz aqui, que Timóteo deveria ter e que nós também devemos ter, que é o modo de viver segundo a palavra, a intenção das nossas ações segundo a palavra, nossa fé segundo a palavra, longanimidade, amor, paciência, tudo isso para resistir à perseguição. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então aqui a gente vai já quebrando vários conceitos, né? De um evangelho frouxo que nós estamos vivendo hoje, né? Um evangelho triunfalista, né? Que você vai ser vencedor, que você vai ter tudo, e que nega essa realidade. E a Bíblia ela é bem clara, e o próprio Cristo vai dizer que nós, aqui neste mundo, nós teríamos muitas aflições. Nós teríamos alguns momentos de tranquilidade, mas a nossa vida ela é cercada de perseguições, e segundo o que o próprio texto diz, nós somos perseguidos pela nossa fé, né? O apóstolo João vai dizer na epístola, nas suas epístolas e no evangelho, que o mundo tem ódio de nós. E o mundo tem ódio de nós porque a nossa
o nosso modo de viver não está calcado no padrão mundano, a nossa intenção não são as mesmas intenções que o mundo tem, a nossa fé não está calcada, porque hoje o homem pós-moderno, a fé não está em algo fora dele ou para além dele, a fé está baseada nele mesmo. Longanimidade, amor, paciência, tudo isso para nós está calcado na palavra de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo diz, isso vai trazer perseguições a vocês. Por isso que ele fala no versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Ou seja, aquele que quer viver para Cristo uma vida santa vai sofrer perseguição. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. É o que a gente vê hoje. E Paulo não está falando daqueles que estão lá fora. Paulo está falando daqueles que já fazem parte do Evangelho, que vivem enganando e sendo enganado ao mesmo tempo, né? Aquela sensação, eu quero Deus e quero o diabo ao mesmo tempo. Então, você tem aquela falsa ilusão de que você está servindo a Deus, você está enganando as pessoas e enganando a si mesmo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. A gente vai falar disso daqui, mas ele fala da Lloyd e da mãe dele, né? Da mãe e da avó, que ensinaram as sagradas letras para ele e que depois, quando ele começa a iniciar o trabalho com o apóstolo Paulo, então ele passa a aprender com o apóstolo Paulo. Então ele fala, fica naquilo que você aprendeu. Hoje, eu vou usar uma expressão aqui do sociólogo Zygmunt Bauman, que ele disse que a modernidade é a modernidade líquida, não existe nada fixo, não existe padrões, não existe modelos. Então, o que Paulo diz aqui, que tens aprendido, não cabe nesse tempo mais, porque o que a gente vê na pós-modernidade, segundo aquilo que Zygmunt Bauman coloca no seu livro, é a destruição dos padrões estabelecidos pela modernidade. Então a gente vê essa destruição, não há nada fixo, tudo é fluido, então não existe um padrão fixo para ser seguido, não existe algum ensinamento fixo para você seguir, tudo é fluido, tudo é mutável, tudo muda muito rápido. Então essa palavra aqui para nós, ela cabe certinho. Nós temos que ficar firme naquilo que nós aprendemos pela palavra e pelos homens que nos ensinaram e nos doutrinaram. E aí ele vai dizer que nós temos que perseverar nisto aqui, ó. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então o apóstolo Paulo diz que uma vez que nós somos instruídos, uma vez que nós fomos ensinados, nós temos que estar firme no texto, firme na palavra, para que a gente possa perseverar na nossa fé. A introdução, o autor diz assim, as religiões mundiais, os movimentos dissidentes, delas possuem diversos escritos sagrados. Só que o cristianismo, ele é exclusivista, o cristianismo não é inclusivo como outras religiões que aceitam outros tipos de fé e outros tipos de texto sagrado. A religião cristã ou o cristianismo, ele é exclusivista. Ele só tem um texto sagrado que é a palavra de Deus. Então é nisso que nós temos que perseverar, na palavra de Deus. Ponto 1. Diante das heresias é preciso perseverança. E aqui eu quero conceituar o sentido da palavra perseverança. Perseverança significa permanecer firme debaixo de, perseverar, ficar firme na fé até o fim, continuar firme na paciência, persistência,
Tem mais aqui. Persistência. E qual outro mais que ele coloca aqui? Resistir, continuar com firmeza, dedicar-se, ser constante. É a ideia de persistência, continuar firme, suportar com paciência. Então, o conceito da palavra perseverança, pegando a última conceituação aqui, é continuar firme, suportar com paciência. Tem um texto curioso aqui, de Hebreus capítulo 12, versículo 1, a tradução dele é uma tradução um pouco, que não condiz um pouco com a realidade. Diz assim: corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Agora, a tradução aqui não foi muito feliz pelo seguinte, porque quem corre não pode correr com paciência. Quem corre, ele tem que correr, já está dizendo a própria palavra, ele tem que correr. Ele não pode correr de maneira letárgica, de maneira lenta. Ele tem que correr, mas ele tem que correr de maneira constante. Ele tem que correr de maneira persistente. Então, na verdade, aqui deveria ter sido colocado aqui a tradução: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Porque não dá para um corredor correr com paciência. Esse corredor ele tem que correr com consistência e com perseverança, ou seja, ele tem que continuar firme e suportar as dores que advêm no corpo por conta da sua corrida. Então, quando o autor quer dizer aqui no primeiro ponto, diante das heresias é preciso perseverança, se aplica isto aqui que nós estamos falando. Persistência, continuar firme, suportar com paciência. Ou seja, eu não posso, na hora da defesa da fé, desanimar e largar, porque eu não consegui trazer algum conceito, alguma ideia e simplesmente largar. Não. Diante das heresias, diante da defesa da fé, eu tenho que ter consistência, eu tenho que ter firmeza, eu tenho que resistir até o fim. Então, o primeiro ponto, em relação às heresias, como é que nós temos que nos comportar? Com persistência, com resistência, até o fim. E aqui o autor diz o seguinte: as duas epístolas que Paulo escreve, as duas epístolas pastorais, ou as epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, ele está ensinando esses dois pastores a serem perseverantes, a continuar firmes naquilo que eles aprenderam pela palavra de Deus e combater, contrapor as heresias. E quais são as heresias que mais perturbou a igreja do primeiro século e continua perturbando ainda no século 21? O primeiro, o gnosticismo, e o outro, os judaizantes, ou os legalistas. O que é o gnóstico? O gnóstico é o pensamento dualista. Matéria boa, matéria ruim e espírito bom. Ou seja, aquilo que é bom não pode estar unido com aquilo que é mal. Então deve haver uma separação. Aí entra a ideia da gnose, um conhecimento profundo. E aí eles vão dizer o seguinte: só Cristo não resolve, você precisa ser iniciado em um conhecimento mais profundo, em um conhecimento mais intenso para você alcançar a salvação. E o legalista vai dizer o seguinte: olha, só Jesus não resolve, você tem que fazer isso ou aquilo, você tem que andar assim ou assado, você tem que seguir essas regras, essas normas, senão você não será salvo. Ou seja, nesse tipo de pensamento eu coloco por terra a suficiência do sacrifício de Cristo. Cristo é suficiente para a minha salvação. Eu não acrescento nada à minha salvação, porque eu fui salvo, como diz o texto, pela graça e não pelas obras. Então Paulo escreve essas 3 epístolas dizendo para ele: vocês continuem firmes, vocês resistam, vocês suportem
as heresias até o fim e combata, faça contraponto, mostrando o engano e a mentira dessas mesmas heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos que eu já expliquei aqui. Isso você pode ver lá em 1 Timóteo 1,7, que Paulo vai se referir aos doutores da lei, e lá em Tito 1,10 ele vai falar das fábulas judaicas, ou seja, que é aquela ideia de que o cidadão tem que guardar os princípios da lei para ser considerado salvo. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, a experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. Ora, meus queridos, se lá no século I os tempos já estavam difíceis, vocês imaginem agora no século XXI, em que a gente vive nessa sociedade líquida, nessa sociedade fluida que infelizmente ela adentrou para dentro das nossas igrejas. Você vê essa falta de firmeza, essa falta de perseverança, porque o mundo que a gente vive é fluido, não tem padrões fixos, não tem um exemplo, um padrão último a ser seguido. Tudo muda muito rápido. E esse pensamento está dentro das igrejas também, que não existe nada fixo, que não existe uma autoridade para além de mim mesmo, a não ser a mim mesmo. A gente percebe isso quando a gente vai tratar sobre a palavra de Deus com alguém, a gente explica e a pessoa diz, olha, mas isso significa isso para você, para mim não. Ou seja, o padrão último dela não é mais a Bíblia. O padrão último dela é ela mesma, o que ela pensa e o que ela acha. Então, o apóstolo Paulo vai elogiar a postura de Timóteo, de se manter firme nesses tempos difíceis, e nós também, a semelhança de Timóteo e Tito, temos que nos manter firme também diante desse mundo líquido, diante desse mundo fluido que nós estamos vivendo. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária que ele fez com Barnabé. Então, ele diz, olha, Timóteo, eu muito fico alegre, contente, feliz com a tua perseverança diante desses tempos difíceis, que são os nossos também. Eu digo o seguinte, nosso tempo é muito mais difícil do que o deles, porque o deles, o inimigo era declarado. Nos nossos dias, a estratégia do diabo é outra. Como eu estava falando hoje, acho que é 1 Coríntios, capítulo 11, verso 34, deixa eu ver, aonde o apóstolo Paulo diz que o diabo, ele pode até se transfigurar em anjo de luz. Em anjo de luz, para enganar os escolhidos. Ou seja, então a estratégia do diabo hoje, eu não vou lembrar agora de onde está o texto, mas é lá em 1 Coríntios, capítulo 11, se eu não estiver enganado. É que ele vai dizer que o diabo, ele adentra, ou ele se transveste como anjo de luz para enganar. Qual é a estratégia do diabo hoje em relação às igrejas? Ele entrou dentro das igrejas, diluindo a verdade com a mentira. E a aceitação dessa verdade diluída com a mentira, ela é maior do que a aceitação da própria palavra de Deus. Por que eu digo isso? Quando nós falamos da própria palavra ou só da palavra de Deus, isso causa estranheza em algumas cabeças. Quando nós falamos só da palavra de Deus, nós somos taxados de duros demais, santarrões demais, porque falamos somente da palavra de Deus. Ou seja, ele conseguiu diluir a mentira com a verdade a tal ponto que as pessoas têm mais facilidade em aceitar aquele discurso frouxo, aquele discurso descompromissado com a verdade da palavra de Deus, e quando se fala a palavra de Deus, as pessoas
causa estranheza nas pessoas porque elas estão desacostumadas de ouvir a sã doutrina, como diz Paulo para Timóteo. Então, esse tempo que nós estamos vivendo são tempos difíceis e trabalhosos, como diz Paulo. Terceiro ponto, entendendo o querer. O verbo querer, em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguição. É mais que um simples desejo, é uma resolução, ou seja, um propósito de coração, é uma vida com propósito. Por que ele diz que o verbo querer tem o sentido de resolução ou viver uma vida com propósito? É uma resolução e uma aceitação. Ou seja, eu aceito e entendo que o evangelho que eu estou vivendo, que a nova vida que eu estou tendo, ela vai trazer consequências para mim. O mundo vai me odiar. E o mundo me odiando, eu vou ser perseguido por conta desse modo de vida que eu abracei agora, que é a fé em Cristo. Então, por isso que ele coloca aqui, entendendo o querer. Não é só um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É viver uma vida com propósito. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, quando nós entendemos que o Evangelho que nós abraçamos, ele vai trazer sobre nós perseguições e que nós temos que perseverar nessas perseguições, nessa atitude nossa, nós vamos glorificar o nome de Deus e não envergonhar o nome de Deus. Ponto 4. Característica dos enganadores. Os enganadores que ele fala no próprio texto da leitura bíblica, que ele vai dizer que são embusteiros, impostor, feiticeiros, charlatão, encantador. Parece que Paulo, quando escreveu isso para Timóteo, parece que ele estava vivendo no nosso período, porque tudo que Paulo diz aqui dos enganadores são os homens que nós vemos hoje dentro das igrejas. Esses homens não estão fora, eles estão dentro das igrejas, matando a igreja de dentro para fora com as suas heresias. Então são embusteiros, impostor, feiticeiros, charlatão e enganador. Isso indica que o apóstolo Paulo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentira e falsos mestres. Em nada diferem dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor, segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Então, Paulo está falando dos falsos ensinadores, dos falsos pastores, dos falsos doutores, que já atuavam no século I e que já atuam no século XXI. Por isso, Paulo diz que nós temos que perseverar, continuar firme, suportar, resistir com toda a fé e firmeza na palavra de Deus. Porque o que vai nos dar base para sermos resolutos, para sermos persistentes, para continuarmos firmes combatendo as heresias, é a palavra de Deus. Segundo ponto, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Ponto 1. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Ora, ele aprendeu de sua mãe, de sua avó Eunice e do apóstolo Paulo. Agora aqui tem um ponto importante. Aonde começa o ensinamento para os nossos crentes? O ensinamento para os nossos crentes começam dentro das nossas casas, dentro do nosso lar. Quando um pai senta com o filho para explicar para o filho, quando a mãe senta com o filho para explicar, quando a família se reúne em um culto doméstico e daquele culto doméstico faz um estudo bíblico, para quê? Para inteirar, para ensinar as sagradas letras ao grupo familiar. E a igreja ela vai completar esse ensino que começa dentro de casa, na EBD. O problema é que a EBD ela acaba sendo o único ponto
de referência, de ensinamento para muitas famílias, para muitos filhos, para muitas esposas, para muitos irmãos. A EBD não pode ser o único instrumento de ensinamento dentro de uma igreja. A EBD, ela vai auxiliar aquilo que deveria estar sendo feito dentro de casa, em família. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, fica firme naquilo que você aprendeu da sua mãe, da sua avó Eunice, e que você aprendeu de mim, fica firme, porque você aprendeu as sagradas letras que ela ensinou a você. Então, o problema hoje é que tudo recai nas costas da igreja. Então, o povo vem para a igreja, para a EBD, não param nem um dia da semana para se reunir em família, para estudar, para meditar, e deixa tudo nas costas da EBD. E a EBD não vai suprir toda essa demanda de ensino, de doutrina que a igreja precisa ter. Eu aqui na minha congregação, eu me desdobro para trazer o máximo de conhecimento possível para a minha igreja aqui, para o meu povo aqui, que o Senhor me colocou como responsável até o dia que Ele achar por bem. Mas a parte de ensinamento, ela deve acontecer dentro da família. Por isso Paulo diz, persevera naquilo que você aprendeu. Permanecendo firme nas sagradas letras. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que foste inteirado, por duas razões principais. Primeiro, porque sabia de quem tinha aprendido. Então, por que ele pode perseverar? Por que ele pode ficar firme? Porque a fonte da onde ele recebeu a doutrina, o ensinamento, é uma fonte fidedigna, é uma fonte fiel, que é a mãe, a avó e o próprio apóstolo Paulo. Segundo, porque as sagradas letras, ou a Bíblia, é o que traz aquilo que nós estamos falando aqui sobre perseverança, firmeza, aquilo que traz ao crente resistência, aquilo que traz ao crente perseverança, que traz constância. É a maratona. A maratona tem 40 quilômetros. Não adianta você sair na largada feito um louco, que você não vai chegar no fim dos 40 quilômetros. É você ter constância no seu ritmo para você chegar até o fim. Constância, perseverança. Então é o que o apóstolo Paulo ele deixa bem claro. É a Bíblia que nos dá essa constância, essa segurança, essa perseverança. Terceiro ponto. A Bíblia é divinamente inspirada. Isso nós não precisamos ter dúvida. Deus é quem conduziu os autores na escrita do texto, respeitando a característica e a capacidade de cada autor. Mas a palavra que seria colocada no texto, essa foi dada, colocada dentro de cada autor para ser colocada no texto sagrado. E é claro que cada um dentro do seu estilo, dentro da sua capacidade, colocou a palavra de Deus aqui. Então, nós cremos plenamente na inspiração da palavra de Deus. Terceiro e último ponto. Tendo as Escrituras como fundamento. É aquilo que nós chamamos de autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento, sabendo que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, é porque de fato é a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura, tanto a do Antigo quanto as do Novo Testamento e as que estavam sendo escritas ainda no período, toda ela é a palavra de Deus. Então, ela é o fundamento da nossa fé, ela é o fundamento da nossa perseverança, da nossa firmeza, da nossa constância, é a palavra de Deus. Segundo, abrangência. Ora, a Bíblia, como diz Paulo, ela serve para todas as áreas da nossa vida. Ela nos instrui, ela nos exorta, ela nos consola, ela nos dá direção. Então a abrangência dela é
como um todo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento servem para nossa edificação e firmeza em Cristo Jesus. E último ponto, o manual de Deus. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Não só para os obreiros, mas para toda a igreja. Então, essa é a última lição desse trimestre, perseverando na fé em Cristo, e perseverando na fé em Cristo que está baseada na palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo trimestre, onde nós vamos tratar sobre a doutrina da igreja, ou eclesiologia. Também vai ser uma lição muito importante para esses dias difíceis de esfriamento na fé, esses dias fluidos, em que tudo pode e tudo pode a partir daquilo que o homem pensa, não daquilo que a Bíblia diz, vai nos ajudar a entender o papel da igreja e o funcionamento da igreja. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.